que é o professor Adriano Moraes. Nós vamos corrigir a prova 3 da disciplina de Física 2 do ano de 2025, do curso técnico Petróleo e Gás. Tá? Então, essa prova aqui ela foi feita de uma forma um pouco diferente do que eu costumo fazer, que aqui nós estamos, todas as questões são objetivas, então tem as alternativas e lá no final nós temos o gabarito que os alunos deveriam preencher, tá? Não coloquei aqui a minha parte do gabarito, mas os alunos deveriam preencher. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, deixar claro que aqui houve um pequeno erro na hora que eu fui imprimir. Então, aqui a questão, essa letra A aqui apareceu do nada, tá desconfigurando, inclusive, a minha prova, mas não tem problema. E aí nós temos que a numeração correta é A, B, C, D e E. Nessa primeira questão, só que deu esse problema. E deu mais um problema aqui na questão, deixa eu ver, que se eu não me engano, questão 6. Eu pulei aqui, 5, 6. Daqui a pouco a gente chega lá na questão em que tem 1 metro por segundo. Aqui, na questão 11, que tem aqui na item C, que tem um 6 aqui que não deveria aparecer. Então é só metros por segundo. Mas tudo isso foi comentado em sala, foi colocado em quadro, então não tem problema nenhum, tá? Eu estou gravando aqui no laboratório, então pode ser que tenha algumas interrupções, eu dei uns pausas aqui, se chegar alguém, então, mas é normal, tá bom? Um bloco, vamos lá para os problemas. Então, esse primeiro problema refere-se às questões 1 e 2, e diz lá, um bloco de massa m igual a 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade v0 igual a 10 metros por segundo. Ele, então, entra em uma região com atrito de coeficiente μ igual a 0,36 e percorre uma distância d igual a 5 metros. Então, vamos fazer um desenho do que está acontecendo, que nós temos aqui é uma superfície, uma parte da superfície não tem atrito, o coeficiente de atrito é igual a 0, na outra parte eu tenho coeficiente de atrito igual a 0,36. Só chamando a atenção aqui, que se ele desliza, esse coeficiente de atrito esse atrito vai ser um atrito dinâmico, não vai ser estático, tá? Ou cinético, né? Cinemático, como alguns dizem, tá? Então, o que ele diz? Nesse primeiro trecho aqui, esse bloco, ele desliza sobre essa superfície com uma velocidade v igual a 2 metros por segundo. Quando ele chega em determinado ponto, que daí ele encontra o atrito, ele se desloca aqui com uma determinada velocidade e percorre 5 metros, daqui até aqui 5 metros. Pode ser que ele continue? Pode ser, mas nesse trecho é isso que está acontecendo, tá? Não sei se ele vai parar, não sei nada disso, não posso supor isso de antemão. E aí ele me pergunta, qual o trabalho T em joules realizado pela força de atrito? Nesse momento em que ele entra nesse trecho, surge uma força de atrito. Essa força de atrito é uma força de atrito cinético, né? Ou dinâmico, ali, oposta a esse movimento. Então, se eu for calcular aqui, questão 1, o trabalho, nós sabemos que é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Lembrando que a força está apontando para a minha esquerda, enquanto o deslocamento está apontando para a minha direita. São dois vetores. Então, aqui eu tenho o valor da força, vou colocar a força de atrito, então vai ser a μ vezes a normal, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo aqui, o ângulo é 180 graus. 180 graus. μ vezes a normal no caso, eu estou num plano horizontal, então vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes cosseno de 180, que é menos 1. Substituindo tudo, agora nós temos aqui, o trabalho vai ser igual μ, que é 0,36, vezes a massa, que é 2 kg, vezes G, que já foi pedido para vocês, está lá no finalzinho do formulário, usarem 110 metros por segundo ao quadrado, vezes menos 1.
Fazendo essa conta aqui, nós chegamos a um trabalho de menos 36 joules. Então, nesse caso, a alternativa é a alternativa A. Eu vou marcar assim essa aqui, tá? Para ficar muito clara. Alternativa A. Ok? Na letra B. Olha, B não, desculpe. No exercício 2. Qual a velocidade final em metros por segundo do bloco após percorrer 5 metros? Bom, aqui muita gente é tentado a tentar aplicar Torricelli, a tentar aplicar muitas outras formas. O que nós temos aqui? Nós temos que é um bloco que entra com uma determinada velocidade e quando chega aqui, ele chega em outra velocidade. Então, eu tenho uma velocidade V0 e aqui eu tenho uma velocidade V. Se ele mudou a sua velocidade, ele tem uma variação da energia cinética. E nós sabemos que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Como nós já temos o valor do trabalho, fica fácil. O trabalho realizado, né? No caso, foi o trabalho realizado sobre a força de atrito realizou, né? Desculpe. Então, nós vamos aqui, ó, energia cinética final menos energia cinética inicial. Substituindo tudo, então nós temos que, só lembrando que energia cinética é meio de m vezes v final ao quadrado, menos meio de m vezes v inicial ao quadrado, que é V0, né? Ele chamou V velocidade inicial de V0. Então, vai substituindo menos 36 igual a meio vezes a massa é 2, já foi colocado isso para facilitar a vida, Vf ao quadrado menos meio, a massa é 2 vezes V0 ao quadrado é 10 ao quadrado. Menos 36 igual corta, Vf ao quadrado menos corta, 100. Fazendo o cantinho aqui. F ao quadrado vai dar igual a 100 menos 36, que é igual a 64. Portanto, a velocidade final dele vai ser igual a 8 metros por segundo. Olhando para as alternativas, também a letra alternativa A. Ok? Então, isso aqui foi bem simples, abordando aí a relação de trabalho, cálculo de trabalho e a relação entre trabalho e energia cinética. Vamos para o próximo. Bom, continuando no exercício 3, diz lá o seguinte: uma esfera de metal homogênea de massa igual a 0,50 kg, meio quilograma, está inicialmente em repouso, então a velocidade inicial dela é 0. A partir de um certo instante, uma força F passa a atuar na esfera na direção vertical e sentido para cima. A intensidade dessa força F em newtons varia com a distância d em metros percorrida pela esfera, conforme o gráfico abaixo. Qual é a energia cinética da esfera no instante em que F se anula? Despreze todos os atritos. Bom, o que nós temos aqui, gente? Olhando para o desenho da coisa, nós temos aqui uma esfera. Vou imaginar que essa esfera esteja no chão. Por que no chão? Porque me deu na ideia, só quero saber isso, tá? E aí eu tenho que essa esfera, ele está dizendo lá que em determinado instante, ela estava parada, né? V0 igual a 0, em determinado instante foi aplicada essa força F. Só que essa força, olhando para o gráfico, ela vai diminuindo com o passar do tempo, ó. Ela vai diminuindo com o passar do tempo, então ela não é uma força constante. Não dá para a gente aplicar simplesmente força vezes distância vezes cosseno. Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos continuar aqui o nosso exemplo, mas só para a gente saber que não dá para aplicar, né? Então, eu tenho essa força, mas além dessa força, por ela ter uma massa, eu tenho aqui um peso também, certo? Eu tenho a força-peso. Força-peso. E essas duas forças aplicadas sobre o corpo vão ser responsáveis pela variação da sua energia cinética. Se elas vão ser responsáveis pela variação da sua energia cinética, significa que são elas
que eu devo calcular o trabalho realizado por essas duas forças. Tá? Então vamos lá. Como que é o trabalho realizado pela força F? Trabalho T por F. Bom, nesse caso do nosso gráfico, nós sabemos que o trabalho realizado por uma força, quando eu tenho o gráfico, ele é igual à área do gráfico, que é essa área aqui. Então eu olho para essa área e vejo que aqui essa figura que eu tenho é um triângulo retângulo, e a cálculo da área de um triângulo retângulo é base vezes altura divididos por 2. Então eu tenho aqui base 2 metros, 2 vezes a altura 20 divididos por 2. Isso vai me dar 20 joules. Então essa aqui é o trabalho feito pela força F. E o trabalho feito pelo peso? Feito por P. Agora eu calculo também o trabalho feito por P. Bom, o trabalho feito por P, ele vai ser igual ao quê? Esse trabalho, a gente sabe que ele é menos a variação da energia potencial gravitacional. Então eu tenho menos energia potencial gravitacional final, menos energia potencial gravitacional inicial. Opa, deixa eu colocar o G aqui para deixar claro, né? Final, gravitacional inicial. Só que o inicial, ele estava lá na base, no chão. O inicial é 0, então vai ficar só menos energia potencial gravitacional final. Então, esse trabalho, por energia potencial gravitacional final, a gente sabe que é mgh, então é menos m vezes g vezes h. A massa desse cara é 0,5 vezes 10, que é a aceleração gravitacional, vezes a altura. A altura que ele atinge que está no gráfico, 2 metros. Vezes 2, deu um branco aqui. Então, o trabalho, sinal de menos aqui, né? Esse trabalho realizado pelo peso vai ficar igual a 10 joules, menos 10 joules. Tá? Então, nós temos isso e temos isso. E agora a energia cinética. Nós sabemos que trabalho igual a variação da energia cinética. Como a energia cinética inicial dele final dele é 0, né? Porque está lá, a força vai ser 0. Eu vou simplesmente somar os dois trabalhos. Então aqui eu simplesmente vou ter que a minha energia cinética final, né? Cinética final vai ser igual à soma dos trabalhos. Trabalho feito pela força F, mais o trabalho feito pela força peso. A energia cinética vai dar igual a 20 menos 10, que é igual a 10 joules. Então, se eu tenho aqui 10 joules, resposta à letra E. Ok? Vamos para a próxima, então. Na questão 4, diz lá o seguinte: um corpo é lançado verticalmente para cima a partir do solo com uma velocidade V0 igual a 30 metros por segundo. Qual a altura máxima que o corpo atinge? Eu tenho lá o solo, eu tenho o corpo, lanço ele com velocidade V0 igual a 30 metros por segundo e ele chega a uma altura máxima H, correto? Quais são as características desse lançamento aqui? Muita gente pode ter tentado resolver por cinemática, mas o objetivo não é esse. É entender a facilidade de se trabalhar com conservação de energia. Então, nós temos que aqui embaixo ele tem uma energia cinética, ok, mas a sua energia potencial gravitacional é 0. Não vou nem falar de energia potencial elástica, né? Que não tem nada a ver aqui. Aqui em cima, quando ele chega lá em cima, ele vai ter uma energia potencial gravitacional linha, eu vou colocar E linha, e a sua energia cinética linha, que é a nova energia cinética, vai ser igual a 0. Por conservação, aqui eu tenho um sistema conservativo, não há dissipação de energia por atrito, por nada, resistência do ar, não considero.
a energia mecânica lá embaixo tem que ser igual à energia mecânica lá em cima. Se conserva. O que é energia mecânica? É energia cinética lá embaixo, mais energia potencial gravitacional lá embaixo. E vai ser igual à energia cinética lá em cima, mais energia potencial gravitacional lá em cima. Como nós já dissemos aqui, a energia potencial gravitacional embaixo é zero e a energia cinética lá em cima é zero. Então vai ficar a energia cinética lá embaixo, mg, meio mv ao quadrado, esse é o V0, porque está lá embaixo, que é igual à energia potencial gravitacional lá em cima, mgh. Aqui nós podemos cortar as massas, e olha só que legal, ainda bem que nós podemos cortar as massas, porque ele não deu valor de massa nenhuma aqui. Então eu preciso cortar essas massas. E aí eu quero saber qual é a altura que ele atinge. Só isolo o h. Então eu tenho aqui, h vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2g. Substituindo, V0 é 30 ao quadrado, 2 vezes 10, 30 ao quadrado dá 900, dividido por 20, corta, 90 por 2 dá 45 metros. Portanto, 45 metros, letra C. Simples esse, né? Eu demorei bastante aqui para explicar muita coisa, mas ele é bem simples de se resolver. Aqui, dando continuidade, nós vamos para um problema só que envolve os exercícios 5, 6, 7 e 8. Então, são 4 partes aqui. Tá? Diz lá, uma esfera A de massa MA igual a 2 kg é amarrada na extremidade de um cordão de comprimento L igual a 3,2 metros. É lançada de uma altura h igual a 1 metro, com velocidade inicial de 4 metros por segundo. A esfera vai colidir elasticamente com o bloco B, inicialmente em repouso, também de massa MB igual a 2 kg. Despreze os atritos. Então vamos entender o que ele está me dizendo aqui, tá? Antes de partir para o que os exercícios estão pedindo. Eu tenho esse desenho, onde eu tenho um pêndulo, isso aqui basicamente é um pêndulo, um barbante, não é um pêndulo porque ele não vai ficar oscilando, né? Mas é a mesma configuração lá dos pêndulos que nós já vimos. Um barbante, então esse barbante tá preso lá em cima no teto, em um suporte, e tem uma esfera amarrada nele, tá? Aí eu pego e ergo essa esfera, essa altura h aqui em relação ao chão, tá? Um detalhe, ele dá um comprimento do barbante, mas eu já vou adiantando, tá? Aqui nós não vamos usar para nada esse comprimento, é só para ver se você sabe para que está sendo usado. O que me interessa aqui é essa altura h, por enquanto, tá? E aí ele solta essa esfera. Quando ele solta essa esfera, ela se desloca, chega aqui, ela colide com o bloco B. A colisão é elástica. Quando ela colide com o bloco B começa a subir a rampa e chega até essa altura aqui, Y. Tá? Então é esse o desenho da coisa. Vamos limpar aqui e vamos começar a pensar agora. No exercício 5 ele pede, calcule a velocidade da esfera A imediatamente antes de colidir com o bloco B. Essa parte apenas que eu vou analisar. E isso aqui, por incrível que pareça, gente, esse exercício aqui é igualzinho a esse exercício anterior. Onde aqui, nesse exercício 5, eu vou olhar o seguinte. Imagine que eu vou colocar aqui, ó, a energia mecânica desse sistema, aqui do sistema, vou chamar o meu sistema só da esfera A, porque ela está me interessando. A energia mecânica da esfera A aqui tem que ser igual à energia mecânica da esfera A aqui. Então, aquilo que nós já vimos, energia mecânica lá inicial tem que ser igual à energia mecânica depois que ela está descendo, tá? Estou olhando só a esfera A, que é isso que ele está pedindo, antes de colidir com o bloco B. A energia mecânica a gente já viu lá, ó. Aqui ele estava inicialmente parada, a energia cinética aqui em cima, opa, a linha, né? Ela vai ser igual a zero. Já aqui, a energia potencial gravitacional vai ser igual a zero. Então, quem que vai sobrar? Vai ser, antes, lá em cima, eu tenho só a energia potencial gravitacional e lá embaixo eu tenho apenas energia cinética. Simples assim. Substituindo energia potencial gravitacional, mgh,
igual a mv ao quadrado sobre 2. Corto massa com massa, eu quero saber qual é a velocidade. Então, V igual a 2GH raiz quadrada. Isolei a velocidade. Substituindo tudo,